Se você ainda está em cima do muro e não consegue entender as acusações de que homens muçulmanos estão desproporcionalmente representados em crimes de estupro, você acha que pode ser apenas uma narrativa ou propaganda da extrema-direita? Isso não tem relação com o Islã, pois todas as culturas são iguais, e talvez o Islã seja só uma ideologia benigna, porque é a ideologia de um homem de pele escura, racistas e extremistas de direita se opõem a ela. Não te culpo por pensar assim, pois esse modo de pensar predominou no Ocidente nas últimas 3 ou 4 décadas. Por isso você pensa assim. Assista ao vídeo até o fim para entender do que falo. O Islã enxerga o sexo de forma bem diferente. É por isso que quando você olha para todos os países muçulmanos, você não vê o tipo de empoderamento feminino que vemos no Ocidente. Então, com certeza, há algo nisso. Obviamente, nos países muçulmanos, qual ideologia é a mais dominante? É o Islã. Ouça este estudioso islâmico. Hipoteticamente, se você estuprar uma garota e a matar, e se o tribunal deste mundo não conseguir provar, e então você realmente se arrepender, Alá vai te perdoar, e você diz que provavelmente Alá vai te perdoar, e você está certo. Alá pode até te perdoar pelo que você cometeu. Então, muitos muçulmanos já pensam assim: tudo bem, mesmo que eu faça algo errado, Alá vai me perdoar. Porque Maomé disse que todos os muçulmanos piedosos, se realmente se arrependerem, irão para o paraíso. Eu sei que você pode dizer que o cristianismo faz isso também, mas ele tem outros elementos e a sociedade cristã não incentivava o estupro. Enquanto que na cultura islâmica, especialmente quando se trata de mulheres não muçulmanas, isso acontece muito, por isso as estatísticas não mentem, por isso você está até questionando qual é a relação do Islã com a cultura do estupro. Se você cometeu estupro e assassinato, mas realmente se arrepende e pede perdão, há 5 critérios para ser perdoado. Primeiro, você deve admitir que o que fez está errado, que o pecado que cometeu está errado. Admita isso. Segundo, certifique-se de parar imediatamente. Terceiro, certifique-se de não fazer isso novamente. Quarto, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Se seguir todos os critérios, inshallah, ele te perdoará. Mesmo que você tenha cometido um pecado grave, e se você cometeu assassinato, isso é um pecado grave. Mas se você realmente se arrepender, Allah vai te perdoar. Outro ponto. No final, ele perguntou por que você não pode provar se não consegue provar. Porque uma vítima de estupro tem que apresentar 4 testemunhas masculinas. Se não houver testemunha masculina, é preciso 2 femininas, ou seja, a menos que o estupro ocorra diante de 4 homens, 3 homens e 2 mulheres, ou 4 mulheres e 2 homens, não é possível provar o estupro. E o que acontece depois disso? Mas como ela admitiu ter tido uma relação sexual, agora ela será julgada como uma zani, ou seja, como adúltera ou fornicadora, dependendo do seu estado civil. Nesse caso, se ela for uma fornicadora, então ela vai receber 100 chicotadas. Se ela for uma adúltera, ou seja, ela é casada com alguém e acabou sendo estuprada por um homem muçulmano, mas não consegue provar porque não pode apresentar 4 testemunhas masculinas, então ela também será apedrejada até a morte. Como sabemos, Allah é o maior. Agora, vindo para a sua segunda pergunta. Isso não é injustiça com a garota que foi estuprada e assassinada? Acredito que não, pois ambas estão passando por uma prova no mundo, inclusive quem foi estuprada. E deixe-me explicar para você que Allah deu orientações para as mulheres de que elas devem se vestir. Mulheres devem se vestir com modéstia. Elas devem cobrir todo o corpo. Então, se a saia dela for muito curta, ela falha no teste. E você sabe, é por isso que eu não parei de culpar a vítima de forma clássica, institucionalmente, ideologicamente, culpando a vítima. Exceto pelas partes visíveis, isso é fé. Após todas essas orientações, se, hipoteticamente, essa garota não se vestir modestamente, usando roupas imorais que excitam as pessoas, o estupro acontece. Quem é o culpado? A culpa é da garota. A garota é a culpada. Culpem a garota. Maomé, o fundador do Islã, que os muçulmanos apresentam para você como o maior homem que já existiu, e muita gente lunática, progressista, de esquerda e ignorante aceita isso. Aceitam sem questionar. O que ele fez? Você sabe o que ele fez? Este é Maomé. Ele mesmo tinha escravas sexuais, sim. Foi narrado por Anás que o mensageiro de Alá tinha uma escrava com quem ele mantinha relações sexuais, mas Aisha e Hafsa não o deixavam em paz, Aisha e Hafsa sendo suas esposas, então nem mesmo as esposas dele estavam felizes com Muhammad fazendo isso. E veja só,
Esses são outros muçulmanos dizendo que temos cativas como parte do nosso saque sem trocadilhos e estamos interessados nos preços delas. Então, além de tomarem as mulheres dos inimigos como escravas sexuais, eles também as vendiam depois que terminavam. Sabe, já tínhamos o suficiente. Ok, há tanta literatura sobre isso que eu poderia falar sem parar, mas preciso mostrar também mais algumas evidências visuais. Além disso, como eu disse, estatísticas não mentem. Olha isso. Custo líquido dos imigrantes e taxa de estupro na Dinamarca. Aqui no eixo Y temos a taxa de estupro. E no eixo X temos o custo real de ter essas pessoas no seu país, na Dinamarca. Se a Dinamarca está em 1x, porque esse é o padrão, olhe isso. Paquistão, o país com pior desempenho neste gráfico, está em 5 vezes. Se você é paquistanês, você tem 5 vezes mais chance de estuprar uma mulher dinamarquesa. Meu Deus, quem fez isso? Aquelas pobres e belas mulheres dinamarquesas não esperavam por isso. Além disso, vai custar $9.000. Veja, todos são países muçulmanos, incluindo Somália e Irã, país do Hamas. Eles têm 20 vezes mais chance do que um dinamarquês de estuprar uma mulher. E o custo é de $30.000. Olhe isso. Por isso, se você vê o motivo de o mundo ocidental ir para a direita, é por isso que estão mudando. É um caso antigo. Veja só. Um homem da Somália, um imigrante africano, desculpe, não sei se ele era da Somália, tenta sequestrar uma garota britânica. Olhe isso. Apenas olhe isso. Veja como isso é assustador. Existem literalmente centenas, milhares ou até dezenas de milhares dessas histórias. Essa mulher britânica tenta impedir um africano de sequestrar uma jovem britânica, mas não consegue e ele estupra a garota. Ele foi condenado a 11 anos de prisão. A garota ficou marcada para sempre. Estou te seguindo. Ela deveria ter feito mais. Porque mano. Você está bem? Você conhece ele? Então eu não sei. Isso indica que ela foi salva, mas David Atherton disse que isso é em Meacham, no sul de Londres. A garota infelizmente foi estuprada e essa pessoa em questão está cumprindo 11 anos de prisão. Isso não é um caso isolado. Ok, só olhe para isso. Da próxima vez que você pegar um Uber... Bem, infelizmente eu nem pego o Uber porque a maioria deles são muçulmanos e eu não quero que eles saibam onde eu moro. Por isso não chamo Uber, infelizmente. Mulheres também deveriam agir assim, desculpe, ouça isso. Ahmed Ali, motorista de Uber acusado de um crime hediondo. Onde eles estão pedindo que o tribunal encontre causa provável para estupro em 2º grau e sequestro em 1º grau. A vítima confiava no serviço de Ali como motorista de aplicativo para voltar para casa em segurança. Em vez disso, os documentos dizem que Ali usou seu aplicativo da Uber para fazer parecer que havia deixado a vítima. Então, dirigiu até este local isolado, nos arredores de Olímpia, e estuprou a vítima. Ela está com medo caso ele seja solto ou expressou que ficaria com medo se ele fosse solto. Os documentos afirmam que a família da vítima se preocupou quando ela não retornou para casa. O pai, usando seu telefone, rastreou a localização da filha até o local do ataque e encontrou a vítima nua no banco de trás do carro de Ali, com Ali correndo de volta para o banco da frente, tentando subir as calças. Que existe um perigo substancial de que o réu cometa um novo crime violento, e isso se baseia na natureza dessas acusações. Os documentos afirmam que a família da vítima espancou Ali e houve pelo menos 2 disparos. Investigadores relatam que Ali tentou fugir, mesmo com os paramédicos afirmando que ele precisava de ajuda. No tribunal, Ali ainda estava com curativos nas mãos. Perto do ataque, falei com um pai que disse ser horrível ouvir o que aconteceu com a filha de outra pessoa no fim de semana do Dia dos Pais. Sabe, para mim, isso é justiça. E isso nunca deveria ter acontecido em primeiro lugar. Não é? Isso é simplesmente nojento, mas fico feliz que o pai pôde estar lá. O suspeito também é pai de 5 filhos. O tribunal estava lotado de familiares e vizinhos em apoio a Ali. Investigadores afirmam que a filha de Ali registrou o desaparecimento do pai na polícia no mesmo dia em que ele é acusado de estuprar outra menina. Agora, se você disser que pessoas brancas também fazem isso, você precisa entender. Você precisa entender como funciona o per capita. É por isso que eu mostrei a estatística para você logo no começo.
Não adianta justificar dizendo que brancos também fazem isso. Em um país de maioria branca, isso ocorre. Homens dinamarqueses também cometem estupro. Mas se esse é o padrão, se esse é o padrão da maioria, então, como eu disse, esses números, essas pessoas não deveriam ser mais altos do que isso. Eles deveriam estar abaixo da Dinamarca. Eles deveriam estar abaixo da média nacional. Se você quer dizer que o multiculturalismo nos enriquece ou que essas culturas não são mais misóginas, o que você acha que essas pessoas de países realmente patriarcais e misóginos vão ser quando chegam ao Ocidente? O que você acha que elas vão ser? Assim que entrarem, vão virar feministas da quarta onda. Veja isso. Somália está ali por um motivo. Veja isso. Mesquitas no Reino Unido foram flagradas casando crianças com homens mesquitas. Isso é institucional. Repórter disfarçada encontrará clérigo muçulmano sênior em West Yorkshire. Mufti Shamsul Huda Khan Misbahi trabalha com a polícia de West Yorkshire. Já se manifestou contra casamentos forçados, mas concorda em realizar uma cerimônia de casamento, o nikah, envolvendo uma menina de 14 anos. O rapaz tem 20 anos e mora em Londres. Então nisso diz que você quer se casar, certo? Não. Vai se casar de qualquer maneira. Ele está 100% correto. Maomé se casou com Aisha quando ela tinha 9 anos de idade. Por isso, esse imã está em Londres e diz que está tudo certo, sem problema algum. Podemos fazer isso. O mufti da Jamia Masjid Kanzuliman, em Hetman Hekmondwike, confirma que a menina de 14 anos, que segundo o que lhe foi dito, só encontrou o homem uma vez, pode sair de casa para morar com ele. Tudo é jaiz. Jaiz significa permitido. Tudo é permitido. Não há nada de errado com isso. Sabe por que isso aconteceu? Porque, mais uma vez, governos ocidentais sucessivos fecharam os olhos em nome do multiculturalismo. É disso que estamos falando quando falamos de multiculturalismo. Quando você convida uma cultura estrangeira, você não está convidando apenas roupas coloridas, festas e comidas deles. Você também está convidando, então, as práticas deles, os costumes deles, ou seja, casamento infantil, isto é, a cultura da honra, isto é, mutilação genital feminina, burcas, niqabs, abate halal, você faz tudo isso. Veja este vídeo, é uma consequência real. Estou feliz que essas meninas comecem a ter justiça, certo? Obrigado ao Rupert Lowe por fazer uma investigação aprofundada sobre o escândalo das gangues de estupro. Algumas pessoas estimaram que o número pode chegar a 250 mil pessoas. Até eu acho que mais de 500 aliciadores já foram condenados. Você acha que todos eles cometeram o crime apenas uma vez? Não. Principalmente quando você olha para a linha do tempo. Isso durou décadas. Festa e você vai para uma escola local. Sim. Você morou nesta área a vida toda? Sim. Você está tendo problemas na escola. Pode explicar melhor que tipo de problemas está enfrentando? Caras asiáticos vêm até mim e dizem, eu vou te estuprar. E se você não vier comigo, eu vou te dar um soco no rosto com um soco inglês. E se não fizer, me faça um boquete. E isso está acontecendo na escola com várias garotas? Não é um caso isolado? Não, isso ocorreu com várias garotas. Imagine passar por isso no seu próprio país, com pavor. Eu vi tantos desses vídeos de Viena, da Finlândia, de tantos lugares. Não, da Finlândia não, desculpe, da Suécia. Tantos países onde crianças brancas nativas são minoria e estão sendo totalmente intimidadas, espancadas, humilhadas por pessoas de outros contextos culturais. Quando a história desse período for escrita daqui a 10 anos, os muçulmanos vão dizer: fomos vítimas. Olhem como o Ocidente é mau. Tudo bem, deixem que escrevam o que quiserem, pois podem voltar e contar sua própria história. Por isso é preciso controlar a narrativa. A cultura nativa tem que fazer isso. Toda a sociedade escreve a história à sua própria imagem. Foi aí que o Ocidente começou a errar. Historiadores britânicos começaram a culpar a Grã-Bretanha por ser britânica. Tudo bem, certo. Não concordo com a escravidão, mas celebro o fato de que a Grã-Bretanha acabou com a escravidão. O colonialismo foi um produto da época. Não acho que a Grã-Bretanha deva se desculpar por isso. Na verdade, estou me tornando cada vez mais um defensor da história britânica. Não necessariamente o colonialismo em si foi bom do ponto de vista humanitário, mas objetivamente falando, o colonialismo foi um produto de sua época. Toda a civilização até aquele momento, quando podia colonizar outras sociedades, o fazia. Os muçulmanos fizeram isso, os mongóis fizeram isso, os romanos fizeram isso, os egípcios fizeram isso.
Persas, indianos e outros fizeram isso. Apesar de dizerem que não acreditam em conquistas, até os indianos foram até o Japão. Desculpe, eles foram até o Afeganistão. Toda a cultura fez isso. Então, por que a Grã-Bretanha deveria ser a única a pedir desculpas pelo seu comportamento nos séculos 18 e 19? Não. Na verdade, a América, a Ordem Mundial Americana, que veio depois da Grã-Bretanha ou do Império Britânico, a Ordem Mundial Americana é uma extensão da cultura britânica. E foi a América, por isso eu digo que a América é a superpotência mais benigna da história da humanidade. A América acabou com o colonialismo, teve um papel significativo no fim do colonialismo. Ela introduziu uma nova ordem mundial onde você não precisa necessariamente colonizar uma sociedade ou um país para dominar o mundo ou para ser uma potência hegemônica. Essa é a genialidade da América. Talvez... Não, acho que isso é intencional, pois os pais fundadores americanos eram contra o colonialismo. É por isso que eles criaram ideais que levaram ao mundo em que vivemos hoje. Se os Estados Unidos tivessem se comportado como outras superpotências do passado, então os Estados Unidos teriam conquistado a Suíça, sabe? Os Estados Unidos nunca invadiram outra pequena democracia. Por quê? Enfim, estou fugindo do tema. Vamos terminar. Acha que professores e autoridades sabem disso? Sim. Quero dizer, você provavelmente sabe que o programa Na Margem da Cidade focou em meninas jovens como você, que estavam sendo alvos de asiáticos para serem aliciadas nessa área específica. Você acha que essa descrição é precisa do que acontece? Sim. Você entrou em contato com a polícia sobre a ameaça de estupro contra você? Sim. E qual tem sido a resposta da polícia? Eles disseram que vão investigar. E só isso? Sim. Como seu professor tem respondido? Os alunos vão ser suspensos por 15 dias letivos. Certo, e é só isso? Sim. Então, eles são suspensos, então eles ficam esperando do lado de fora das escolas. Provavelmente é isso que aconteceria, tenho certeza. Também existe a acusação de que jovens asiáticos ficam do lado de fora das escolas em carros chamativos, basicamente intimidando garotas jovens como você com ameaças. É esse o caso? Sim. Isso está acontecendo 1 ou 2 vezes por semana? É aqui que, se o Ocidente tivesse coragem, se o Ocidente não estivesse determinado a facilitar essas pessoas, a polícia deveria ter ido lá e acabado com eles. Tipo, sabe, como antigamente. Eles deveriam ter acabado com eles. Eles nunca teriam ousado. O motivo pelo qual eles ficaram tão ousados em sua bandidagem é que as nossas autoridades fizeram vista grossa. Sim, todo dia, sim. E as autoridades sabem que isso está acontecendo, mas não estão fazendo nada a respeito. E como você se sente quando é alvo dessas pessoas? Eu me sinto intimidada por ele. Sinto muito. É realmente de partir o coração assistir a isso. É realmente de partir o coração assistir a isso. Você pode estar dizendo algumas maçãs podres. Olhe para isso. Não são apenas algumas maçãs podres. É uma questão cultural. Olhe para isso. Olhe para o pai de um estuprador de gangue paquistanesa. Ele diz, sabe, ouça ele. Apenas ouça ele. Ele é pai de um integrante de gangue que estuprou uma criança. E, obviamente, ela não era virgem nem inexperiente sexualmente. Então você não vê isso como estupro? Bem, eu não vejo. E ela tem 13 anos. Ela tem 13 anos de idade. Bem, sim, obviamente, há uma certa responsabilidade nisso. Há uma certa responsabilidade porque ele está dizendo que ela não era inexperiente sexualmente. Sexo. Mas no que diz respeito ao aliciamento, acho que o juiz exagerou. O júri exagerou. A polícia exagerou só porque esse rapaz é racista. Exageraram só porque esse rapaz é racista. Não são só os pais. Olha isso. Até as esposas deles estão apoiando seus maridos estupradores. As garotas brancas são imundas. Esposas de asiáticos presos por estuprar meninas britânicas vulneráveis explicam por que culpam as vítimas. Um escritor muçulmano persuadiu as famílias dos condenados a relatar suas histórias. Mas por trás de seus véus, as esposas dizem que também culpam as garotas e seus pais. Lembro do tweet de Bushra Shaikh, em que uma mulher britânica branca perguntou por que os muçulmanos, esses estupradores, só atacaram garotas não muçulmanas. E Bushra Shaikh respondeu, você ainda não está pronta para essa conversa. Ela não disse mais nada. Tentei achar o tweet dela, mas talvez tenha apagado. Era isso que ela dizia. Bem, se você anda por aí, se seus pais não estão de olho em suas filhas, se você anda por aí de saia curta, fumando ou conversando com homens ou garotos, então você merece isso.
Bushra Sheikh. Deixa eu te mostrar quem é Bushra Sheikh. Esta é Bushra Sheikh. Bushra Sheikh não é alguém... Bem, ela finge que não é uma muçulmana radical sem noção. É isso que ela é. É assim que ela se veste. Esta é ela. Olhe pra ela. Mulher muçulmana que não usa hijab nem burca. Embora ela tenha abandonado o hijab. Ela costumava usar hijab, mas deixou de usá-lo porque queria aparecer na TV. Uma mulher descreveu as vítimas como imundas e disse que elas se vestiam de forma desrespeitosa. É um problema cultural, pessoal. É um problema cultural. Há um motivo pelo qual eles miram meninas não muçulmanas. Sim, claro, eles escolhem as mais vulneráveis. Se há uma garota que tem irmãos e pai cuidando dela, mas vivemos em uma sociedade de alta confiança, e se você não tem pai ou se não tem irmãos, e se você não tem irmãos, e se você for filha única, e se fosse por outro motivo? Isso não significa que vivemos em sociedades tribais ou de homens das cavernas, onde garotas precisam sempre ser protegidas e vigiadas por homens, pois não estamos na Somália, não moramos no Paquistão nem no Afeganistão. É por isso que, quando você traz culturas misóginas do terceiro mundo, esteja preparado para ser vítima das práticas bárbaras e primitivas desses lugares. Mas isso vai acabar, pessoal. Isso vai acabar. Milhões precisam ir embora e milhões irão embora.